Palmas e palmas para ela. Te amamos, Maria. Com você, Flávio. Amém. Padre Oscar está contratado para fazer minha apresentação. Nem eu sabia que eu era tanta coisa assim. Então, glória a Deus. Boa noite a todos. Pode se assentar, por favor. Como o padre disse, meu nome é Flávio Andrade. Alguns já me conhecem aí do Instagram. Quem não me conhece, siga lá, Flávio Escravo de Maria. Todos vocês vão se tornar, já são e se tornarão escravos de Maria. Então é fácil de lembrar. Flávio Escravo de Maria. Todo dia eu trago ali 2, 3 catequeses muito importantes sobre a nossa fé. Como estava falando com o padre Oscar, o carisma principal da minha missão é justamente o conhecimento. Conhecimento que transforma. Quantas pessoas, infelizmente, ou a grande maioria das pessoas, vive numa ignorância a respeito da própria fé, fazem coisas erradas, deixam de fazer as certas e a partir do conhecimento descobrem um verdadeiro amor a Deus. Como o padre disse também, já tive vários trabalhos seculares, fui bancário uma boa parte da minha vida, 10 anos, inclusive trabalhei em Santa Luzia aqui 4 anos e meio, fui gerente no Banco do Brasil 4 anos e meio, tive uma transportadora ali em Contagem, no bairro 5, ganhando muito dinheiro, muita prosperidade material e caminhando a passos largos para o inferno. Uma vida totalmente desordenada, cheia de soberba, de vaidade, de ganância, materialismo, de vícios. E aí Deus, pela Virgem Maria, através dessa consagração, fez assim, vem cá que você é meu. E graças a Deus por um processo, porque a consagração é um processo, vocês terão aqui esta formação, terão semana que vem a leitura do ato de consagração, mas não é ponto de chegada, é ponto de partida, e a partir dali, você deixando gradativamente que a Virgem Maria faça aquilo que é preciso na vida de cada um de vocês, vocês também verão maravilhas. Chegarão a lugares que vocês não sabem nem explicar, como eu estou aqui hoje, não sei nem explicar como eu estou aqui. Graças a Deus, neste processo, tanta paciência que Deus tem comigo, né, foi me moldando, me mudando, me transformando através da Virgem Maria, que aí, graças a Deus também, sem eu saber explicar como, não trabalho mais em banco, não tenho mais transportadora, não tenho qualquer tipo de emprego, renda, salário, bolsa, nada. Eu e minha família, sou casado, tenho 4 filhos, vivemos 100% do Evangelho e para o Evangelho. Nos dedicamos 100% a evangelizar e vivemos, comemos das esmolas, das doações que recebemos aqui e ali. Louvado seja Deus, nada nos falta. Hoje nós vamos falar aqui sobre o conhecimento da Virgem Maria, ponto importantíssimo, obviamente, da nossa consagração. Mas para nós chegarmos ao conhecimento da Virgem Maria, primeiro nós teremos que falar sobre o nosso Salvador. Porque eu não tenho dúvida, não tenho um pingo de dúvida, a menor dúvida, de que a pessoa que não reconhece o valor, a necessidade da Virgem Maria, é porque não faz a menor ideia de quem é o nosso Salvador. Porque a partir do momento que você conhece minimamente quem é o nosso Salvador, é impossível você não reconhecer a necessidade da Virgem Maria. Nós que já vamos aí guardando essa palavra, a Virgem Maria não é apenas importante para a nossa salvação, ela é necessária. Meu anjo da guarda é importante, São José é importante, São Padre Pio é importante, a Virgem Maria é necessária. E aí, para nós chegarmos a esse raciocínio, não é? Vou falar com vocês de uma forma bem fácil de entendimento. Eu, graças a Deus, o padre não disse, tenho minha formação também, sou teólogo, mas não vou falar aqui em termos teológicos, em dogmas, etc, etc, porque ficaria muito cansativo. Algumas pessoas não entenderiam e a gente precisaria de um tempo bem maior, né? Então, tudo que eu vou falar para vocês é exatamente aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina, exatamente. Mas vou falar numa linguagem mais agradável para nós chegarmos a essa conclusão. Então, eu pergunto e vocês respondem. Quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso Salvador? Jesus. Existe salvação fora de Jesus, sim ou não? Existe outro Salvador além de Jesus, sim ou não? Existe uma forma de eu me salvar sozinho, sim ou não? Não. Jesus é o nosso Salvador, o nosso único Salvador. Não existe salvação fora de Jesus. Ponto final. Isso é a primeira coisa
que todos nós precisamos ter bem convicto diante de nós. Não existe salvação fora de Jesus. Agora, quem é o meu Salvador Jesus? Homem do século I, do ano 1. Homem judeu que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré. O nosso Salvador é Jesus de Nazaré. Homem que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré. Homem judeu do século I, nascido aproximadamente no ano 1. Por isso que nós dividimos a era cristã em antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Porque Jesus nasceu no ano 1. Estão entendendo? Então vamos lá, de novo eu pergunto, vocês respondem. Ou então não precisa responder agora não, pode escutar aí, depois já que vocês vão responder. Vocês responderam já, não existe salvação fora de Jesus. E Jesus nasceu quando? No século I, no ano 1. Fora de Jesus há salvação, sim ou não? Antes de Jesus havia salvação, sim ou não? Não, ué. Se houvesse salvação antes de Jesus, ué. Se não existe salvação fora de Jesus, então não existia salvação antes de Jesus. Porque se existisse salvação antes de Jesus, Jesus não precisava ter vindo aqui na terra, passar tudo que passou, né? Ele não veio aqui passear. Ah, estou entediado no céu, vou lá passear. Não. Ele veio aqui porque era necessário. Então, fora de Jesus não há salvação. Antes de Jesus havia salvação, sim ou não? Antes de Jesus havia salvação, sim ou não? Não. Traduzindo agora para o tempo, para os anos. Jesus que nasceu no ano 1, não é? Antes do ano 1 havia salvação, sim ou não? Não. Não havia. Agora a pergunta-chave. O Verbo divino, Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, existia antes do ano 1, sim ou não? Sim. Sim. Ele é Deus, Deus Filho, Verbo divino, o Logos. Ele existe desde sempre para sempre. Ele é eterno. Então, 2 mais 2 são 4. Se nós acabamos de falar que fora de Jesus não há salvação, se antes do ano 1 não existia salvação, mas antes do ano 1 o Verbo divino, o Logos, Deus Filho, já existia, eu concluo que quem me salva não é o Espírito, o Verbo, o Logos lá na eternidade. Quem me salva é um homem, quem me salva é Jesus de Nazaré, homem judeu do século I, nascido no ano 1, que viveu em Nazaré. É Ele que me salva. É claro, é óbvio que o Verbo divino, que Deus Filho, está perfeitamente em Jesus. Jesus é um homem, uma pessoa com duas naturezas, divina e humana. Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E aí é interessante nós guardarmos como que se dá esta união perfeita em Jesus e somente em Jesus. A Igreja Católica define, lá no ano de 451, no Concílio de Calcedônia, esta união, chamada união hipostática. É uma união inconfusa, indivisa, imutável e inseparável. O que você tem que guardar disso? Que as duas naturezas de Jesus se unem de forma perfeita. Não se pode separar, é inconfusa, indivisa, imutável e inseparável. Você não pode atribuir qualquer feito, qualquer atitude, qualquer circunstância a uma natureza de Jesus em detrimento da outra. Ah, nessa hora aqui foi só a humanidade de Jesus que agiu. Ah, nessa outra foi só a divindade de Jesus. Não pode fazer isso. Esta é uma heresia condenada pela Igreja Católica chamada nestorianismo. Tudo que a natureza humana de Jesus fez, a natureza divina fez e vice-versa. Quem morreu na cruz, você não pode falar que quem morreu na cruz foi só a humanidade de Jesus. Porque se fosse só a humanidade de Jesus, nós ainda não teríamos sido redimidos. Porque o sacrifício de um homem apenas não é suficiente para pagar toda a dívida, uma dívida infinita cometida contra Deus. Então Deus morreu na cruz. Deus morreu na cruz, porque Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Você não pode, isso é uma heresia chamada nestorianismo, não pode atribuir à pessoa de Jesus uma coisa só a esta natureza ou só a outra. Isso vale para a morte, isso vale para tudo, isso vale também para o nascimento.
Então quem nasceu da Virgem Maria não foi só o homem Jesus, a humanidade de Jesus, foi Jesus por completo, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. A Virgem Maria é mãe de Deus. E isso nos está muito claro em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o arcanjo Gabriel diz à Virgem Maria que Jesus, o ente santo, vai nascer de ti. Ou, em outras palavras, a Virgem Maria não apenas gestou o Senhor Jesus, mas gerou o Senhor Jesus. Porque às vezes, algumas pessoas pensam, às vezes até inconscientemente, que Jesus estava pronto lá no céu, não é? Estava lá desde sempre. Veio, foi inserido na barriga da Virgem Maria como um parasita, um hospedeiro, mas ele já estava pronto, passou um tempo na barriga da Virgem Maria, e a Virgem Maria pôs ele para fora. Não foi isso. Não foi isso. Isso é bíblico, Lucas 1,35. A Virgem Maria não apenas gestou o Senhor Jesus, mas a Virgem Maria gerou o Senhor Jesus. E aí a gente já começa a deduzir, não é? 2 mais 2 são 4, porque a Virgem Maria não é apenas importante para a minha salvação, mas necessária. Porque sem Jesus eu não tenho salvação, e sem a Virgem Maria eu não tenho Jesus. Se sem Jesus eu não tenho salvação, sem a Virgem Maria eu não tenho Jesus, sem a Virgem Maria eu não tenho salvação. Vocês estão conseguindo entender? Jesus não estava pronto no céu. O Verbo divino existe desde sempre. Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas não é um Espírito que nos salva. É um homem. Jesus, homem. Isso também está na carta de São Paulo aos Hebreus. Homem que nos salva. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Então a primeira parte para nós entendermos a necessidade da Virgem Maria é entendermos quem é o nosso Salvador. A segunda parte é nós entendermos no que consiste a nossa salvação. E aí, novamente eu pergunto para vocês, vocês respondem. Se dependesse só de Deus, todo mundo iria para o céu, sim ou não? Eu tenho um dó das pessoas, porque eu faço a pergunta e elas ficam com medo de responder. Será que Deus criaria alguém para o inferno? Deus criaria os seus filhos para viver longe dele na condenação eterna? É para isso que eu te criei? Meu Deus do céu, Jesus, Deus morreu para nos levar para o céu. Ele morreu de tanto que ele nos quer lá. O que mais que ele tem que fazer? Para provar para nós que ele quer nos salvar. Isso é bíblico também, na primeira carta de São Pedro. É o desejo de Deus que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Então, se dependesse só de Deus, todo mundo iria para o céu, sim ou não? Sim. Agora, efetivamente, todo mundo vai para o céu, sim ou não? São Padre Pio dizia que tinha medo de não haver espaço no inferno para comportar tantas pessoas dessa geração que vão para lá. Então, se dependesse só de Deus, todo mundo iria para o céu. Mas, efetivamente, nem todo mundo vai para o céu. Então, porque não depende só de Deus. E se não depende só de Deus, depende de quem? De nós. Há algo que nós precisamos fazer. A salvação, o processo de salvação não é algo passivo, que eu sento e espero. É algo ativo. Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Eu preciso fazer alguma coisa para que aquela salvação, conseguida uma vez por todas por nosso Senhor Jesus Cristo, aconteça individualmente na minha vida. Se eu não fizer isso, embora ele tenha morrido e realizado um sacrifício perfeito, embora tudo isso, eu não vou para o céu, porque eu não deixei a salvação acontecer na minha vida. E aí vem, o que é que eu preciso fazer? A palavra nos responde. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Quem trouxe a Bíblia pode abrir aí. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Rapidinho que o tempo está acabando. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Está aí a resposta do que consiste o processo da nossa salvação. Primeiro, reforçando o que eu disse, é algo ativo, não é passivo, que eu sento e espero. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai. Não é esperai. Buscar é porque eu tenho que ir lá pegar. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos. Nós estamos mortos. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se está escondida, eu preciso procurar, eu preciso ir atrás. Não basta eu esperar. Porque São Paulo poderia dizer, Jesus já morreu, já conquistou tudo, não é? Ou como nossos irmãos protestantes dizem, já pagou o preço, só você esperar. Então São Paulo escreveria, a vossa vida está reservada com Cristo, está preparada, mas está escondida. É isso que está na Bíblia, eu acabei de ler com vocês. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Aqui está a chave da salvação. Eu só vou ser salvo quando Cristo aparecer. Agora, o que é que significa Cristo aparecer? É somente a segunda vinda de Jesus? Não. Porque se fosse, seria algo passivo. Eu estou morto, minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu vou sentar e esperar. Quando Cristo aparecer, eu apareço com Ele na glória e todo mundo vai para o céu e o inferno não existe. Mas é isso que acontece? Todo mundo vai para o céu? Não. Então, o que é que significa Cristo aparecer? A salvação é individual. Cristo aparecer na minha vida. Então, quando você olhar para mim, me ouvir, pensar em mim, você não pode pensar, ouvir ou enxergar o Flávio. Você tem que me ver, você tem que ver em mim Jesus. O processo de salvação consiste no processo de cristificação. Eu preciso ser cristificado, eu preciso ser transformado em outro Cristo. Só Jesus é o justo, só Jesus é o santo, só Jesus é o Filho de Deus, só Ele merece o céu. Eu não mereço o céu, eu mereço o inferno. Guarda isso, meu irmão, guarda isso, minha irmã. A única forma de você entrar no céu é se quando você morrer, estiver na porta do céu, Deus olhar assim, ó. Quem está aí? É meu filho? É Jesus? Oh, Jesus, pode entrar. É a única forma. Se quando eu morrer, eu estiver na porta do céu, e Deus olhar e vir o Flávio, infelizmente Ele vai falar, aqui você não pode entrar. Isso é bíblico, eu acabei de ler com vocês. Então, mais uma vez, está aí a chave para nós entendermos a necessidade da Virgem Maria, porque Deus não muda, como o padre acabou de dizer, Ele poderia ter vindo até nós de outras formas, diretamente, sem precisar da ajuda de ninguém, mas Ele quis precisar da Virgem Maria, e uma vez que Ele escolheu agir dessa forma, não mudará pelos séculos dos séculos, porque Deus não muda. Então, a única forma, vamos lá, 2 mais 2 são 4, estou dizendo para vocês, a gente vai montando as pecinhas do quebra-cabeça. Se a única forma, se Jesus é o meu único Salvador, não existe salvação fora de Jesus. E a salvação conseguida uma vez por todas pelo Senhor precisa acontecer individualmente na minha vida. Eu preciso que Cristo seja gerado em mim. E isso só se dá por meio da Virgem Maria. A única forma de eu conseguir ser cristificado é se a Virgem Maria me gestar. Então, olha só que bonito, gente.
Deixa eu contar um segredo para vocês. Nessa vida, nós estamos no ventre da Virgem Maria. A Virgem Maria está nos gestando. O dia da nossa morte vai ser o dia que ela vai nos dar a luz para a vida definitiva, para a vida verdadeira no céu. Isso está no tratado. Vocês, graças a Deus, estão tendo aqui uma oportunidade única que o Padre Oscar preparou para vocês com tanto carinho, de fazerem essa preparação maravilhosa de uma forma mais rápida, não é? Mas não se contentem com o mínimo necessário. Todo mundo tem que fazer a leitura desse livro. Todo mundo tem que ler o tratado. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, segundo São Luís Maria Grião de Montfort. É daqui, que estão os conhecimentos, que saiam os conhecimentos para esta verdadeira devoção, para você saber o que um verdadeiro devoto faz. E o número 32 do tratado nos fala justamente isso. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido em Maria é o homem Deus, Jesus. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros deste chefe, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade. Do mesmo modo que na natureza, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado nem um membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. O que é que São Luís está nos dizendo? Uma coisa lógica. Se eu quero ser membro do corpo de Cristo, e eu preciso ser, isso é bíblico também, está na carta aos Coríntios, eu preciso estar enxertado em Jesus, eu preciso fazer parte do corpo dele, é a única forma, ser cristificado para eu poder entrar no céu, só ele é o justo, só ele é o santo. Como é que eu quero ser membro de Cristo? Como é que eu quero fazer parte do corpo dele se eu não quero ser gestado pela mãe dele? Eu tenho meus 4 filhos lá, como eu disse, e eu acompanhei o parto de perto de cada um. Inclusive agora o José, o meu caçula, estava nadando na banheira, nasceu na banheira, aqui no Sofia. Eu pulei dentro d'água, peguei ele, vem cá menino, cortei o umbigo dele. Você é meu. O bracinho nasceu da minha esposa, a perninha nasceu da minha esposa. A cabeça nasceu da minha esposa, acredite se quiser. Já imaginou se a cabeça nascesse da minha esposa, o braço da minha irmã, o pé da minha tia? Não tem jeito. Então como é que você quer ter Jesus vivendo plenamente na sua vida, ser cristificado, se você não quer ser filho da Virgem Maria, se você não aceita ser gestado nela? Eu preciso ser este homem dócil, este filho dócil, que permite essa gestação, esta modelação. Por isso, mais uma vez eu repito, a Virgem Maria não é apenas importante para a nossa salvação, mas é necessária. E aí vem uma pergunta importantíssima. Se a Virgem Maria é tudo isso que eu estou falando e ela de fato é, por que não está na Bíblia? Por que não tem um livro da Bíblia falando só sobre a Virgem Maria? Por que os evangelistas, os profetas, não trouxeram essas verdades que eu estou trazendo para vocês aqui hoje? O próprio tratado nos responde, no número 49. Olha aí a importância de nós lermos o tratado. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu. Por quê? Para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isso teria aparentemente acontecido, devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o Areopagita, o confirma numa página que nos deixou, em que diz que quando a viu a Virgem Maria, tê-la-ia tomado por uma divindade, tal o encanto que emanava de sua pessoa, de beleza incomparável,
se a fé em que estava bem confirmado não lhe ensinasse o contrário. Então, gente, olha só. Quem é o nosso Salvador? Jesus. Jesus! A Virgem Maria é deusa? Não. Ela é da Santíssima Trindade? Não. A Virgem Maria nos salva? Não. Vocês têm dúvida contra isso? Não. Só Jesus nos salva. Ele é o nosso Senhor e Salvador, só Ele é Deus. Hoje nós sabemos disso, mas naquela época não. Jesus, vamos falar a verdade, era um ninguém. De tudo que você pensar, né? E aquele povo era um povo preconceituoso pra caramba. Isso é bíblico também. Jesus viveu em Nazaré, a periferia da periferia da periferia, a ralé da ralé da ralé. Inclusive, se você pegar no Evangelho segundo São João, lá no iniciozinho, não é? São Bartolomeu vem e Santo André fala com ele, não é? Encontramos o Messias. E ele pergunta, quem que é? Jesus de Nazaré. Ele fala, por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa que presta? Está na Bíblia. Porque essa era a impressão que eles tinham do povo de Nazaré. Não serve para nada. O filho do carpinteiro, não falaram? Jesus, que sabedoria que é essa desse cara? Isso aí não é o filho do carpinteiro? Então Jesus era pobre, não tinha títulos, não é? Estudei na escola fulana de tal, eu sou letrado, fiz, não é, escola de Gamaliel, por exemplo, como São Paulo. Sou ninguém. Aí você pega, de um lado, Jesus, Deus, pregando a palavra, fazendo milagres, ensinando com autoridade. E do outro lado, suponhamos que acontecesse isso. A Virgem Maria, que não é deusa, mas é cheia do Espírito Santo, totalmente tomada pelo Espírito Santo, cheia de graça. Imagine se do lado de cá ela começa também a pregar a palavra, fazer milagre, e os evangelistas falando dela, e etc, etc, etc. O que ia acontecer? Inevitavelmente, uma galera ia para Jesus e outra turma ia para a Virgem Maria. Sim ou não? E a Virgem Maria nunca faz isso. Jamais. Então ela própria nos fala o tratado, inclusive, do número 1 ao 13. Leia em casa, do número 1 ao 13. Ela própria pediu a Deus que permanecesse oculta, para que a sua aparência não tirasse a atenção que é devida unicamente a Jesus, porque se nós sabemos que é Jesus que nos salva e somente Jesus, a Virgem Maria sabe muito mais, nós não precisamos ensinar isso para ela não. Então tudo que a Virgem Maria faz é nos levar para Jesus. Tudo que a Virgem Maria faz é nos levar para Jesus. E por que é que Deus escolheu este caminho na sua infinita sabedoria? Não vir até nós diretamente, mas vir somente, unicamente e para sempre por meio da Virgem Maria. O número 85 nos fala. O 85 do tratado. Temos a necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro? Porque Jesus é nosso mediador, não é? Mediador e medianeiro é a mesma coisa. Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a Ele e por nós mesmos? Não é Ele Deus, em tudo igual ao Pai, e por conseguinte o Santo dos Santos, digno de tanto respeito como seu Pai? Se Ele, por sua caridade infinita, se constituiu nosso penhor e medianeiro junto de Deus Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que devíamos, quer dizer isso que devemos menos respeito e temor por sua majestade e santidade? Aqui está um ponto que as pessoas, infelizmente, principalmente, mas não somente, os irmãos protestantes, caem muito. É confundir a humildade de Jesus com igualdade com Jesus. Jesus é humilde, Jesus se fez homem como nós, assumiu perfeitamente a nossa humanidade, desceu ao mais baixo, onde estavam ali os piores pecadores, morreu na cruz por cada um de nós, de forma vergonhosa. Jesus é humilde, mas Jesus é Deus. Eu não posso esquecer disso. Em tudo igual ao Pai.
Então, como é que eu posso aceitar a ideia de que eu preciso de um mediador para me relacionar com o Pai, me aproximar do Pai, mas não preciso para me relacionar com o Filho, que é Deus como o Pai? Não tem lógica. Então eu não posso simplesmente chegar nas costas de Jesus, dar tapinha nas costas dele, e aí colega, e aí parceiro, como se ele fosse igual a mim. Isso é falta de respeito, isso é falta de humildade. Nós não somos capazes. O número 17 do tratado nos fala disso também. Suspiravam os patriarcas, pedidos insistentes fizeram os profetas do Antigo Testamento, mas só a Virgem Maria encontrou graça diante de Deus. É somente por meio dela. Da mesma forma que nós precisamos de Jesus para nos aproximarmos do Pai, precisamos da Virgem Maria para nos aproximarmos do Filho. E o número 86 nos fala isso. Tudo isso é tirado de São Bernardo e São Boaventura. De acordo com suas palavras, temos 3 degraus para subir para chegar a Deus. 3 degraus. O primeiro, mais próximo de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. E o segundo é Jesus Cristo. E o terceiro é o Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria, pois ela é a medianeira de intercessão. Para chegar ao Pai eterno é preciso ir a Jesus, que é o nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que preconizo mais adiante, é esta a ordem que deve ser observada. Então, meus queridos, são 3 degraus, não são 2. Eu preciso, Jesus é o meu único mediador de redenção diante do Pai. Mas para me unir à Virgem Maria, mas para me unir a Jesus, eu preciso do primeiro degrau, mas conforme a minha natureza, a minha realidade, que é a Virgem Maria. Eu gostaria de falar com vocês sobre isso até o ano que vem, tem tanta coisa importante, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Então, para encerrar, 2 últimos números do tratado, que são indispensáveis para nós voltarmos para casa com um ensinamento prático do que é que eu faço para viver esta verdadeira devoção. Primeiro, o número 205. 202. A Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. Os deveres que a Santíssima Virgem promete e cumpre para conosco, seus verdadeiros escravos, verdadeiros devotos. Porque nós vamos aqui, aprendendo e falando. Hoje é apenas uma das quintas-feiras. Tenho certeza que nas anteriores, na semana que vem, conhecimentos belíssimos foram trazidos para vocês. E eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e eu preciso ser gestado na Virgem Maria, e eu preciso mudar de vida. Quando vocês estudam ali os falsos devotos, aqueles devotos que dizem que são devotos da Virgem Maria, mas continuam abandonados nos seus pecados, consagração não serve para nada para a pessoa que continua no pecado. Você tem que mudar de vida. E aí eu tenho que fazer isso e não sei o quê. E eu sei que lá na minha casa é muito difícil, que no meu trabalho é tão difícil. Eu sei das minhas misérias, eu sei que por mim mesmo eu não sou capaz. Como é que eu faço, Flávio? Eu não vou conseguir. Calma. Você não vai conseguir. Sozinho não. E é por isso que você vai se consagrar. Para que a Virgem Maria faça em você aquilo que você mesmo não é capaz de fazer. Eu dou essa formação há 10 anos. E eu sempre escuto: ai, Flávio, eu acho que eu não vou me consagrar, porque eu ainda tenho tanto pecado, eu não vou consagrar, porque eu ainda sou tão fraco. Irmão, é justamente por isso que você tem que se consagrar. Se você fosse perfeito, já tivesse alcançado tudo que precisa, não teria necessidade de se consagrar. É justamente para deixar a Virgem Maria fazer aquilo que você não pode sozinho. E aí vem uma coisa maravilhosa aqui nesse número 202. A Virgem Maria e os seus escravos por amor. Ela os ama ternamente e com mais ternura que todas as mães juntas. Acumulai, se puderdes, num só coração materno e por um só filho, todo o amor natural de todas as mães deste mundo. Sem dúvida, essa mãe amaria muito este filho. É verdade, entretanto, que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos
do que aquela mãe amaria o seu. Então olha o que São Luís diz: se pegasse todas as mães do mundo, cumulasse num só coração o amor de todas as mães, por um só filho, do mundo inteiro, ainda assim a Virgem Maria amaria mais. Ela não os ama somente com afeição, mas também com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo. Ela não os ama somente com afeição, mas também com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo. O que é que significa isso? A Virgem Maria não é aquela coitadinha que muitas pessoas pensam ser. Porque olha só que belezinha, né? As imagens da Virgem Maria tem que ser mesmo, porque a nossa mãe é lindíssima. Está ali toda meiguinha, toda branquinha, com véuzinho. Tem umas imagens que a Virgem Maria está com a mãozinha assim, né? E aí você fica olhando para a Virgem Maria lá no altar, lá no céu, distante de nós. Você tem até pena da Virgem Maria, coitadinha da Virgem Maria. Eu vou ter que ir lá ajudar ela, porque a coitada não pode nada. Coitadinha. Não, a Virgem Maria não é esse tipo de mulher. Ela não nos ama apenas com afeição, que eu acabei de ler com vocês. O que é a afeição? Sentimento. Coitadinha da senhora, oh, eu te amo tanto. Mas aí eu te vejo caída no chão, precisando de ajuda, um caminhão vai passar em cima, um cachorro vai te morder e eu não faço nada. O que adiantou então gostar da senhora? Não adiantou nada. O amor da Virgem Maria é afetivo, mas efetivo. Ela faz alguma coisa. Então, meus queridos, o que nós precisamos nessa noite, eu falei para todo mundo aqui, que veio rezar comigo. Eu falei para todo mundo que veio aqui rezar comigo, no momento da adoração. Fala com Jesus a verdade. E agora eu digo para vocês, fala com a Virgem Maria a verdade. Às vezes nós nos apresentamos diante de Deus, diante da Virgem Maria, e queremos maquiar a nossa realidade, maquiar a nós mesmos. Eu, Flávio, estou aqui hoje na Gospamira, porque o Padre Oscar me chamou, e eu sou um grande pregador, missionário, ungido, não sei o que. Cara, essa oração não vai surtir efeito, não. Senhor Jesus, eu estou morrendo de medo, eu estou nervoso, porque eu não sei o que eu vou falar para esse povo, que vieram aqui receber a sua palavra, que vieram aqui sedentos do conhecimento da Virgem Maria, o que eu vou falar para eles? Senhor, me socorre, misericórdia, Senhor. Essa é a oração que tem efeito. Então, meus queridos, vocês que já são devotos de Nossa Senhora, muitos aqui já são consagrados, mas a partir da semana que vem, deste ato formal de consagração, vão dar este aval, vão inclusive assinar o ato de consagração, dando total autorização para a Virgem Maria mexer na vida de vocês. Façam essa oração todos os dias. Minha mãe me socorre. Eu não estou aguentando mais o meu casamento, eu não estou aguentando mais o meu emprego, talvez eu não consiga nem rezar, mas a Senhora pode fazer aquilo que eu não posso. Nós precisamos ter mais essa capacidade de nos comportarmos como filhos, como crianças. Deixa a Virgem Maria fazer aquilo que ela foi capacitada para fazer. Ela recebeu de Deus, primeiro ela foi escolhida e capacitada para isso. Então, meus queridos, neste final da nossa reflexão, como eu disse, gostaria de falar tanto para vocês. Convido a cada um a fechar os seus olhos. Na semana que vem nós teremos esse ato formal de consagração. Mas já agora, não posso deixar para depois, não. Não deixa a graça passar, não. Fecha os seus olhos. Deus já quer transformar a sua vida agora. Essa noite não é apenas mais uma. Deus te trouxe aqui para você já voltar para casa transformado pela graça de Deus que chega até nós por meio da Virgem Maria. Então, como eu acabei de dizer, não tenha vergonha, não faça aqui um teatro com as suas palavras. Não meça o que dizer para a Virgem Maria. Ela é nossa mãe. Com seus olhos fechados, você diga para ela qual é a realidade que você tem enfrentado. Como eu disse, às vezes, um casamento que você
não aguenta mais, ou acha que não aguenta mais. Talvez uma enfermidade, talvez até mesmo a dúvida da fé. Por que eu estou aqui? Não sei nem o que eu vim fazer nesse lugar. Não sei nem o que esperar, não sei nem o que pedir. Talvez você se encontre nessa situação tão desorientado pela bagunça que esse mundo está, que você não sabe nem qual direção seguir, mas a Virgem Maria, a nossa mãe, sabe exatamente o que é que você precisa. Ela sabe exatamente o que fazer para te levar para junto de Jesus. Ela sabe exatamente o que fazer para te moldar nesse Jesus e moldar Jesus em você, com seus olhos fechados, com o nosso canto. Deixe que a Virgem Maria agora, a esposa do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, do Espírito de Jesus, transforme a sua vida, transforme o seu coração. Vamos de pé. Olha para ela também. Peça. Conversa com ela. Para viver.